Muitas pessoas ainda não compreenderam o poder da oração. A oração é mais importante do que você possa imaginar. E quantas vezes nós desprezamos esse dom, essa bênção, esse privilégio de Deus para nós, que é estar em sua presença, que é falar com Ele. Então nesse vídeo nós queremos falar um pouquinho sobre a oração, mas que vai abençoar muito a tua vida. Então vem com a gente, porque vai ser transformador. Pois é, amados, muito se fala e muito se pergunta sobre a oração, acerca da oração, não é? E para muitos, não, a oração é algo simples, não precisa aprender muita coisa. Para outros, não, existem segredos, existem ali coisas que nós precisamos entender melhor, compreender melhor. Ambos estão certos, a oração ela é ao mesmo tempo simples demais, mas ao mesmo tempo complexa e complexa demais. Mas o que nós precisamos compreender, e o que eu quero trazer nesse vídeo, é que a oração ela é muito importante e, primeiro, ela é um privilégio, ela é uma bênção, uma dádiva. Quando você parar para pensar que no Antigo Testamento a oração não era uma prática muito comum. Embora Israel fosse o povo de Deus, a nação de Deus, a oração não era uma prática comum, diária para eles. A religião do Antigo Testamento ela era muito cerimonial. E o pior, né, é que até hoje tem pessoas que são muito cerimonialistas, né? Elas são cheias de cerimônias, cheias de formalidades para estar na presença de Deus. Porque o Antigo Testamento ele era assim, né? Ora, era só o cumprir, era o fazer, era o cumprir aquilo que estava determinado. O Antigo Testamento não trazia, o homem não tinha a intimidade com Deus, não que não pudesse ter. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, e até mesmo anterior à lei de Moisés, nós vamos encontrar muita gente que tinha intimidade com Deus, muita gente que amava Deus, muita gente que se aproximava de Deus, mas não era isso o estimulado. Já nos nossos dias, muitas pessoas acabam sem perceber seguindo meio que essa regra. Eu quero ler aqui um texto de Mateus, Mateus capítulo 6, quando o próprio Jesus ele vai falar sobre oração. Lá no 5, no versículo 5, que nós não vamos ler, no 5 ele vai falar sobre os hipócritas que querem orar em voz alta nas praças públicas para serem vistos. No 6 ele vai nos ensinar. Então Mateus 6,6 diz assim, ó, eu estou lendo aqui na NVT, que é a nova versão transformadora. Mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, nós podemos e devemos orar na igreja, no templo, no culto? Sim, é óbvio. Aliás, né, ali a força, né, dos irmãos reunidos, orando, o clamor dos irmãos unidos, né, orando é algo extraordinário e poderoso. Mas eu considero pessoalmente a melhor oração aquela que nós fazemos no secreto, aquela que é somente a gente e Deus. Por quê? Porque é ali que está a intimidade com Deus. Não dá para ter intimidade com Deus em público. Aliás, não dá para ter intimidade nenhuma em público, né? Mas no secreto nós temos intimidade. No secreto, aliás, em público, no culto, às vezes acontece, né? Às vezes alguém vai lá no cantinho e se derrama diante de Deus e não está nem aí para quem está à sua volta, né? Em algumas igrejas é até escandaloso. Você se lembra da Bíblia quando ela fala de Ana, mãe de Samuel, que ela vai ao templo e ela derrama a sua alma diante do Senhor, ao ponto de o sumo sacerdote ali falar para ela que ela estava embriagada, falar para ela que era uma vergonha ela se apresentar diante de Deus daquele jeito, e ela fala, não estou embriagada, não bebi, não bebo, eu estou derramando o meu desgosto, a minha amargura, a minha alma, estou derramando diante de Deus. Então, amados, às vezes alguém se espanta porque alguém está se derramando diante de Deus. Por isso que o secreto ele é muito bom. Orar não é apenas ficar pedindo a Deus. Então, assim, muitas pessoas, e são muitas mesmo, muitas pessoas, elas dizem que não, eu oro todo dia. Mas o que é o orar dela? Ela acorda de manhã e se ela trabalha, ela em algum momento, ela fala, não, Deus abençoa esse dia, obrigado por esse dia, me abençoa, me protege de todo mal, em nome de Jesus, amém.
Há algum erro nisso? Absolutamente nenhum erro nisso. Mas Deus quer um pouco mais do que isso. Deus busca um pouco mais do que isso. Deus deseja um pouco mais do que uma oração rápida pedindo uma proteção a Deus. Deus quer intimidade. Deus quer relacionamento. Então a oração nos leva também à intimidade. A oração nos leva ao relacionamento. É na presença de Deus, a intimidade, que a gente é confrontado, que a gente se aquebranta, que a gente reconhece o erro, que a gente reconhece o quanto somos pequenos diante de Deus, que a gente reconhece, né, o quanto precisa do perdão de Deus, a gente reconhece que errou em alguma coisa. É na oração do secreto que nós recebemos revelação de Deus. Tem muita gente buscando revelação aí de profetas, de videntes, porque não tem intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, Deus até vai usar alguém sim, em algum momento, para falar alguma coisa para você, porque você tem intimidade com Ele. Oração é muito mais do que pedir, Deus, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Oração é relacionamento, é derramar o coração. O versículo 7, Jesus vai falar assim, vamos ler o versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, né? Vãs repetições, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Sabe aquela pessoa, não, eu orei tantas horas, fiquei um tempão orando e fica ali repetindo, ó Deus, ó Deus, ó Deus, 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 Deus. E a pessoa acha que é porque ficar repetindo, né, é bater recorde de tempo de oração que vai ter algum efeito na vida delas. E Jesus está ensinando, não é. Quem não conhece a Deus é que faz isso. Quando Jesus fala assim, os gentios fazem assim, Jesus está falando, os que não conhecem a Deus é que fazem assim. E ficam ali repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Não sejam, versículo 8, não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma, e aqui Jesus traz o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, voltando, lembrando para você, tá? É a NVT, Nova Versão Transformadora. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração deve ser carregada primeiro, acima de tudo, de adoração. Adorar, exaltar a Deus. Falar da grandeza, da maravilha, da santidade de Deus. O primeiro elemento da oração é a adoração, é a exaltação a Deus. Venha o teu reino, né? Venha a nós o teu reino. Então o segundo elemento aqui da oração é, seja Senhor, soberano, absoluto dessa terra, dessa nação, da minha vida, governa a minha vida, seja Senhor meu. Então ele complementa dizendo, seja feita a tua vontade, porque se eu peço, Senhor, seja meu Deus, meu Rei, meu Senhor, que a minha vida seja governada pelo Senhor, que a tua vontade seja feita então na minha vida, porque quem governa tem a sua vontade cumprida. Então, eu adoro a Deus e o que eu mais desejo é que Ele seja meu Senhor, meu Rei, meu governante, aquele que governa a minha vida, que eu me submeta ao governo de Deus, ao senhorio dEle. Então, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu não há rebeldia. O único que tentou se rebelar se deu mal. Satanás se deu mal. Então, que a vontade dele seja feita, que a tua vontade, Senhor, seja feita na minha vida. Ensina-me a fazer a tua vontade. Então, quando você começa a perceber esse tipo de oração, querido, você sai transformado da presença de Deus quando você entende o que é a oração. Jesus está ensinando para a gente o que é a oração. Ele está falando, não adianta ficar pedindo, repetindo palavras. Não. É intimidade, é quebrantamento, é coração derramado diante de Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Em toda oração, é necessário que você reconheça quem Deus é e quem você é e quem você está sendo e o que você tem feito, como tem sido o teu comportamento. É desnudar-se diante de Deus. Por isso que eu digo da intimidade. Aí sim, agora, lá no meio da oração, no versículo 11 diz, dá-nos hoje o pão para este dia. Aí vem a petição de uma necessidade. E Jesus continua, e perdoa as nossas dívidas,
Então vem aí perdão, né? Reconhecimento de pecado, de erro, de que somos falhos, que precisamos ser perdoados por Ele, que queremos, desejamos, necessitamos ser perdoados por Ele. E que assim também aprendamos a perdoar o nosso próximo, as ofensas, as dívidas e tudo que os outros fazem contra nós, né? De não ter um coração cheio de amargura, de rancor, um coração rancoroso, uma alma doente. Não, quando você libera todo mundo, quando você perdoa todo mundo, você vive feliz. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, que eu possa andar na Tua presença em santidade, Senhor. Fortaleça-me, Espírito Santo, me auxilia na caminhada, esteja ao meu lado, me ajudando, para que eu faça a Tua vontade, para que eu seja modelo para outras pessoas, para que Teu nome seja glorificado através de mim, para que o Teu brilho esteja na minha face. Mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bom, então eu quis trazer para você aqui em rápidas palavras, não é um estudo, não é? Você não precisa de estudo sobre oração, você precisa entender a essência da oração. Por isso que eu disse que ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Agora, sobretudo, ela é muito mais importante do que possamos imaginar. Eu tinha trazido mais coisas aqui importantes sobre ela, mas o nosso vídeo, a proposta dele é que seja um vídeo de aproximadamente não mais do que entre 8 e 10, 11 minutos. Então eu não vou trazer o complemento. Não vou trazer o complemento por causa do tempo. Creio que Deus já está falando com você. Creio que muita coisa já mudou aí no teu coração. Eu só quero trazer aqui um versículo que é o de João. Aliás, antes de trazer esse versículo aqui, olha, já clicou aí no gostei? Vou esperar você clicar aí. Isso, vai lá e clica aí no gostei. Isso, por favor, ajuda a gente aí. Isso. Já deu o seu amém? Então vai lá no comentário, escreva amém. Ou alguma outra coisa importante que você queira deixar aí, tá? Quiser escrever outra coisa, pode escrever também. Não é inscrito? Clique aí agora em inscrever-se. Vai estar inscrito no nosso canal Academia da Vida. Você vai ser muito abençoado com os vídeos. Tá? E compartilha para outras pessoas também. Ajuda aí, vamos fazer esse canal crescer, avançar, alcançar muitas pessoas. Você é a pessoa principal para fazer isso acontecer, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe por isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai falar algo poderoso lá no versículo 7. Ele diz assim, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Uau! Então eu entendo que a oração eficaz é a oração daqueles que permanecem em Deus, cujas palavras permanecem nessa pessoa. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso que a intimidade com Deus, ela nos leva a ter uma vida que agrada a Deus. A oração que nós fazemos em intimidade com Deus, ela nos empurra e nos faz permanecermos nele. E as palavras dele, a vontade dele, permanece em nós. E aí, tudo que nós pedimos, Deus faz. Que você tenha uma vida vitoriosa pela oração. Desenvolva uma vida de oração e uma oração que atraia a atenção de Deus para você. Tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça, deixa aí, mais uma vez reforçando o gostei. Deixe o seu amém nos comentários, compartilhe esse vídeo e se inscreva se você não for inscrito, tá? Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.